Olá, acompanhe comigo a leitura do que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 24 até o 34. Acompanhe essa história comigo. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão havia uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha saído curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: vejam a multidão que o aperta. Ela o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Queridos, essa história é linda demais e é maravilhosa. Essa mulher, diz a história, estava há 12 anos com hemorragia. Em algumas versões chama de fluxo de sangue, o que é a mesma coisa, com hemorragia. Uma pessoa com hemorragia, uma mulher com hemorragia naquela época, quando ela estava nesse período que as mulheres têm, mas que não se permanecem por 12 anos, evidentemente, quando a mulher estava nesse período, ela era considerada cerimonialmente impura. Ela não podia frequentar o templo. Ela também, à medida que fosse se aproximando de outras pessoas, ela tinha que informar que estava impura. Agora você imagina uma mulher que já estava assim há 12 anos, ininterruptamente. E a Bíblia fala que ela, quando ouviu falar de Jesus, ela quis se aproximar dele, porque na sua fé ela sabia que se apenas tocasse no manto da sua veste, seria curada. Agora imagine, querido, uma mulher com essa situação há 12 anos, certamente ela estava anêmica, fraca, sem forças, mas isso não foi impedimento para que ela chegasse a Jesus. Imagine a cena comigo, uma multidão apertando Jesus por todo lado, essa mulher de longe, querendo chegar perto de Jesus, sabendo que não podia chegar perto de ninguém, pela condição que ela tinha de impura, mas ela se determinou a chegar a Jesus. Imagine essa mulher se arrastando, passando no meio de todo aquele povo, sendo empurrada por um, sendo pisoteada por outro, mas ela foi, ela perseverou, ela queria se aproximar de Jesus, ela queria chegar perto de Jesus, e ela chega. E na hora que ela toca o manto de Jesus, a roupa de Jesus, na hora que ela toca, sai de Jesus poder, ao ponto de Jesus perceber isso. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? E os seus discípulos dizem: mestre, como podemos saber? São tantos te tocando. Mas Jesus disse: alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu poder. Que coisa tremenda quando nós nos aproximamos de Deus com fé, quando nós nos aproximamos de Jesus com a fé que essa mulher teve. Talvez alguns que estejam me ouvindo agora, me assistindo agora, estejam mais ou menos na situação que estava aquela mulher. Há tantos anos passando por tantas lutas, por tantas dificuldades e precisando de um milagre. Já fizeram tudo o que fosse possível do ponto de vista humano para sair da situação em que se encontram, mas não conseguiram. Talvez já tenham gasto, inclusive, tudo que tinham. Não só em dinheiro, mas todo do seu tempo, tudo dos seus momentos que seriam para lazer, das suas emoções, na tentativa de encontrar uma cura, uma solução para aquilo que aflige, que te aflige. Faça como aquela mulher. Reconheça que só tem um que pode te curar, e esse um é Jesus.
Não deixe que a multidão seja um empecilho para que você chegue a Ele. A tua multidão pode ser preconceitos da tua família, a tua multidão pode ser a religiosidade que você está agarrada nela há tanto tempo, tradicionalismo religioso. A tua multidão pode ser uma série de fatores. Mas com certeza a tua multidão não é maior nem mais difícil do que aquela mulher enfrentou, do que aquela mulher enfrentou. E a tua dificuldade certamente não vai ser maior do que a que ela teve. Lembre-se, ela estava anêmica, ela estava fraca, ela nem sequer podia chegar perto de ninguém. Isso não a impediu de enfrentar a multidão, mesmo levando aperto de um lado, empurrão de outro, sendo pisoteada por outros, mas ela se determinou a chegar a Jesus Cristo. Esse Jesus que curou aquela mulher, ele continua curando hoje. Esse Jesus que salvou aquela mulher, continua salvando hoje. É uma questão de determinação. É uma questão de agir verdadeiramente com fé e com perseverança. Nada se conquista de forma fácil, queridos, nessa vida. A facilidade ou a busca pela facilidade, muitas vezes é o que nos aprisiona. Muitas vezes é o nosso obstáculo. Então, eu quero te estimular, te incentivar, usando o exemplo daquela mulher, enfrente a multidão, entre aspas, que for necessária. Vá a Jesus, Ele tem a solução para o teu problema. Ele tem. Não deixe que nada te impeça nisso. Se nós voltamos para a história diz que quando todos buscavam saber quem era aquela pessoa que havia tocado em Jesus, que dele tinha saído o poder, ela mesmo se entregou. Ela diz assim: fui eu, Senhor. Fui eu que fiz isso. Por que aquela mulher estava com medo e tremendo, segundo a Bíblia? Certamente até chegar a Jesus, ela tocou em muitas pessoas ao longo da multidão. E isso era proibido por lei na época. Ela estava impura. Mas ela sabia que podia confessar ao nosso Senhor, porque Ele era digno de toda a confiança. E ela confessou, e ela foi curada, e ela foi perdoada, e ela nunca mais foi a mesma mulher. Quem tem um encontro com Jesus nunca mais é o mesmo, queridos. Nunca mais é o mesmo. Quem tem um encontro com Jesus experimenta uma vida que é até impossível de nós dizermos o quão maravilhosa ela é. Só experimentando você pode saber. Portanto, tome a sua decisão. Enfrente o que for necessário, com determinação, e chegue a Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se essa palavra foi importante para você, eu quero te fazer um pedido. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e, acima de tudo, o mais importante, compartilhe com alguém. Talvez Deus tenha escolhido você para replicar essa mensagem e fazê-la chegar em alguém que esteja necessitando ouvi-la.